louvamos a Deus por estarmos aqui, louvamos a Deus por poder rever os irmãos. Alguns nós já vimos na última quarta-feira e celebramos ao Senhor porque a nossa igreja tem louvado a Deus com alegria, tem buscado ao Senhor em meio às dificuldades, tem orado, como bem oramos aqui na quarta-feira e já no culto de hoje, mas tem também buscado servir a Deus com sentimento de gratidão nos corações por todas as coisas que Ele tem nos permitido viver. E nós, pensando justamente sobre o que compartilhar com os irmãos hoje pela manhã, pensamos sobre a vida com Deus e com a que ou o que ela se assemelha. Com o que se parece a vida com Deus? Como podemos falar sobre esse caminhar com Deus? A própria Bíblia nos dá uma direção. Na boca de Jesus tem um versículo muito conhecido, e eu pedi a Isadora para não postar, para não colocar aqui na nossa tela, e eu vou começar e os irmãos podem completar. João 14,6 diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, o quê? O que mais? Amém, glória a Deus, os irmãos conhecem, muito obrigado. Amém. Só dá um pouquinho mais de volume, Isadora, por favor. Então eu louvo a Deus porque o próprio Jesus diz isso, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus ele fala sobre isso, ele diz que é o caminho, ele não está afirmando apenas que é uma estrada, que é uma rodovia, um caminho para se passar. Mas, em outras palavras, Jesus nos convida para uma jornada, onde Ele tanto é aquele que aponta a direção, como aquele que nos acompanha durante a caminhada. Os irmãos vão de concordar comigo que existem viagens, existem jornadas na nossa vida, que às vezes o caminho não é agradável, mas as companhias são, e faz com que tudo fique legal. Às vezes existem dificuldades que a gente enfrenta, coisas inesperadas acontecem, e que as companhias é quem nos fortalece, para que a gente não venha, como gosta de dizer a irmã Inês, desvanecer, enfraquecer, desistir. E é sobre isso que eu queria falar nesta manhã com os irmãos. Eu queria falar sobre a vida com Deus como sendo uma caminhada. E é o próprio Jesus em outra passagem, e essa sim eu quero ler com os irmãos, que nos fala sobre isso. Então vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. João, capítulo de número 1. Versículos de número 35 até o 42. João 1, do 35 ao 42. Diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 discípulos o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Jesus respondeu: venham e verão. Então eles foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele ali aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou depois disso foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. No entanto, será chamado Cefas, que traduzido significa Pedro. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai,
Agradecemos a Deus por esta manhã agradável, pela vida, ó Deus, e por podermos ter sido trazidos pelo Senhor até a tua casa. Eu sempre digo a Deus que é um milagre o fato, Deus, de despertarmos com saúde, de sermos, ó Deus, despertados espiritualmente, para ao invés de ficarmos espreguiçando de um lado para o outro na cama, nos embebecendo daquilo, ó Deus, que a TV e os canais de mídia têm, ó Deus, a trazer para nós, ou mesmo talvez numa vontade, um desejo de praticar alguma aventura no domingo, ó Deus, deixarmos tudo isso de lado. Nos lembrarmos de que passamos por uma semana guardados e protegidos pelo Senhor e virmos até a tua casa para agradecer e te louvar por conta disso. Obrigado, ó Deus, por cada vida que aqui chegou, por cada família que nós representamos, por muitos daqueles que, ó Deus, desejaram estar aqui, mas que por uma enfermidade, por uma dificuldade, uma situação temporária, ó Deus, ou talvez uma situação que tenha apreendido o seu coração, não puderam. Que o Senhor também, de alguma maneira, os visite nas suas casas, onde quer que estejam, ó Deus, nessa hora. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e queremos pedir do Senhor, fale aos nossos corações, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vemos rapidamente aqui que João, e nesse caso aqui não é João o evangelista, mas João o Batista, está com seus discípulos e ele fala sobre Jesus. Ele ensina sobre Jesus. E antes de analisarmos o diálogo de Jesus com esses discípulos, precisamos compartilhar algumas coisas importantes. Porque João Batista, sendo o mestre dos primeiros discípulos de Jesus, ele nos ensina pelo menos 3 coisas. A primeira é que o ensino de João Batista é coerente com as Escrituras. João Batista, ele vem para cumprir o seu papel de preparar os corações das pessoas da sua época para receber a salvação, o evangelho, o reino de Deus por meio de Jesus. A pregação de João Batista era dura, mas era convidativa ao arrependimento, ao abandono dos pecados e à conversão verdadeira, e ele usava justamente o batismo como símbolo dessa transformação. Por isso que o seu ministério era exercido entre os rios, em meio aos desertos, mas sempre buscando um lugar onde as pessoas iam até lá para ouvir, para terem os seus corações quebrantados e almejarem encontrar-se com o Messias. Quando o Messias, que é contemporâneo, ou seja, Jesus e João Batista vivem numa mesma época, chega, João também é coerente para dizer, olha, a minha mensagem é sobre este que é o Cordeiro de Deus, sobre este que tira o pecado do mundo, sobre este do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Irmãos, e isso é fantástico, porque toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, fala sobre Jesus. As nossas pregações, as nossas orações e a nossa vida como um todo precisam refletir Jesus. Não há outro assunto principal na Bíblia que não seja Jesus. A Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre dinheiro, a Bíblia fala sobre pobre, sobre rico, a Bíblia fala sobre política, a Bíblia fala sobre muitas coisas, mas o assunto principal da Bíblia é Jesus. E nós não podemos nos esquecer disso. E João Batista deixa isso bem claro. Ele fala sobre Jesus, ele ensina sobre Jesus. Em segundo lugar, João Batista é coerente consigo mesmo, pois ele sabia das suas limitações. E em determinado momento ele quase que literalmente diz para os seus discípulos, olha, sigam ele e não a mim. E a gente precisa ter essa compreensão, ainda mais no dia de hoje, onde pessoas têm usado o nome de Jesus para se tornarem pessoas midiáticas, vamos dizer assim, pessoas famosas, pessoas que juntam e arrebatam para si multidões. E embora no final, no início ou no meio dessas reuniões elas falem sobre Deus, a maioria das coisas que acontecem ali não é um culto a Deus, é um culto à pessoalidade, é um culto à personalidade, é um culto a essas pessoas. Foi-se o tempo da gente conhecer, vamos dizer assim, nominalmente todos estes.
Hoje são muitos, estão espalhados em todos os cantos. E com o advento da internet, estão aí disfarçados de ovelhas, de servos, de pessoas tementes a Deus. Por quê? Porque eu não conheço ninguém que eu só conheço online. Vou repetir, eu não conheço ninguém que eu só conheço online. Por quê, irmãos? Porque a vida online é a vida que eu quero mostrar, não é a vida real. Na vida real, existem muitas situações em que você pode perder a aparência de cristão. Em que você é levado a agir não conforme a ação do Espírito Santo, mas o desejo do seu coração carnal. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses ídolos que se levantam por aí, se chamando de pastores, bispos, autoridades, e que falam em nome de Deus e que exercem sobre si um culto à própria pessoa. João Batista não é assim. João Batista compreende quem ele é e, sobretudo, compreende quem Jesus é. E quando ele tem a oportunidade, ele diz aos seus discípulos: aquele ali é que é o Cordeiro. É aquele dali que vocês devem seguir. É aquele dali que verdadeiramente salva. E com isso, João Batista nos ensina ainda uma terceira realidade. O seu ensino é coerente com o reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, é maior que a nossa igreja. Amém? O reino de Deus é maior que a nossa igreja. O reino de Deus é maior, alguns vão até sacudir das cadeiras, do que a nossa denominação batista. Ou alguém acha que no céu só vai ter crente da igreja batista? O reino de Deus é maior. Não é sobre batistas, não é sobre Batista Central, não é sobre os batistas de Balsas, não é sobre os batistas da Mibacém, não é sobre os batistas brasileiros que agora estão reunidos ali em Fortaleza, no Ceará, para uma semana de eventos da nossa associação em termos nacional. Não. O reino de Deus é amplo e abrange toda e qualquer pessoa que um dia confessou a Cristo como verdadeiro Senhor da sua vida e procura viver essa vida diariamente com humildade, acertando, errando, mudando-se, arrependendo, mudando de postura e assim obedecendo a Deus em sua vontade. É sobre grandes, é sobre pequenos, é sobre pessoas que falam em português, é sobre pessoas que falam inúmeros outros idiomas, é sobre muita gente. Nós não conseguimos nem sequer mensurar. O reino de Deus é sobre isso. E por causa disso, nós não podemos ter medo de perder ou ganhar pessoas. João Batista em nenhum momento diz para os dois discípulos que se levantam ali e começam a seguir Jesus e deixam, obviamente, de segui-lo para que eles fiquem. Não fica aqui, moça, que eu vou ensinar mais para vocês sobre Jesus. Não. Se vocês têm a oportunidade de seguir Jesus com outras pessoas, vão lá. E se é com o próprio Jesus, melhor ainda. Ele encoraja os discípulos a irem. Ele encoraja os discípulos a não perderem o foco e a oportunidade de estar com Jesus. E a gente precisa ter isso em mente, irmãos. Igreja como comunidade, família de Deus, como algo que pertence ao reino de Deus, que é muito maior, vai ser assim. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas permanecem, pessoas ficam, mas pessoas também deixam de estar. E, como dizem aí na rede social, tá tudo bem. Por quê? Porque desde que elas não deixem de seguir Jesus, porque o importante é isso, ótimo. Glória a Deus. E João Batista nos ensina sobre isso. Irmãos, quanto líderes e quanto pessoas que amam esse lugar e esta igreja, e eu digo isso a começar de mim, nós precisamos ter isso bem tranquilo e bem resolvido nas nossas mentes. Porque às vezes nós relutamos, queremos voltar ao começo, ou queremos ficar presos nas mesmas pessoas, sendo que essas pessoas estão indo, estão vindo, estão em movimentos diferentes da sua vida. E a gente precisa lidar bem com isso, aceitar bem isso. Porque é assim que o reino de Deus cresce, é assim que o reino de Deus multiplica-se. Mas voltando agora para o diálogo de Jesus e sobre, de fato, a liderança
e o tema dessa mensagem, que é uma caminhada com Jesus, ele nos ensina sobre isso. Olha que Jesus ele está passando. João Batista o vê passando e fala que ele é o Cordeiro de Deus. De repente, aqueles dois discípulos, do qual nós sabemos o nome de um, que é André, o irmão de Simão Pedro, se levantam depois de ouvir João Batista falar e seguem a Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: o que vocês querem? E eles perguntam: Senhor, nós queremos saber onde o Senhor está hospedado. Aí Jesus diz: venham e vejam. Ou seja, vamos caminhar. E com isso Jesus nos ensina uma coisa, irmãos. Jesus nos ensina que relacionamento se sobrepõe a conhecimento teórico. Ao convidar os discípulos para andar, Jesus está nos ensinando que existem lições que nós só vamos aprender durante a caminhada. Existem lições que nós só vamos aprender quando nós caminharmos com Jesus. Conhecer Cristo, quando se caminha com Ele, irmãos, é totalmente diferente de ler um livro sobre Jesus. É totalmente diferente de ouvir uma pregação sobre Jesus. É totalmente diferente de você ir até mesmo para um seminário e estudar exclusivamente sobre Jesus. Caminhar com Jesus é desfrutar de um dia a dia com Ele. Sabe, quando você olha uma fruta à distância, você está passando numa estrada e você olha uma árvore e aquela árvore é frutífera e você olha aquela fruta e ela parece muito linda à distância. E aparentemente, além de linda, ela parece estar bem suculenta. Quando é que você vai poder comprovar aquilo que você está tendo, aquela impressão inicial? Quando você se aproximar, quando você chegar bem perto daquela fruta e você conseguir experimentar da mesma. Aí você vai comprovar que ela de fato é linda e que ela é suculenta, ou seja, a sua beleza e o seu sabor só serão confirmados quando você experimentar. Cristão que vive uma vida com Jesus de teoria não conhece ainda o que é experimentar Jesus na sua vida. Cristão que sabe muito sobre Jesus, mas pouco sobre relacionamento com Jesus, precisa convidar o mais rápido possível esse Jesus para caminhar na sua vida e no seu coração. Porque na vida e na caminhada existem momentos diferentes. Olha o que o texto continua dizendo. Quando Jesus diz, venham e vejam, eles foram. Aí o texto dá uma informação que aparentemente não quer dizer nada. Era 4 horas da tarde. Na minha versão diz aqui. Era 4 horas da tarde, por volta de 4 horas da tarde. Versículo de número 39. E então eles viram onde Jesus estava hospedado e passaram com ele todo aquele dia. Obviamente entraram na noite aqui, conversando, dialogando, tendo um tempo com Jesus durante aquela caminhada e aquela estadia onde Jesus estava hospedado. Na vida e na caminhada existem momentos diferentes. Tem hora que está de dia, mas tem hora que a noite chega. Tem momentos em que a gente está caminhando e parece que a gente está subindo uma ladeira. E parece que subindo a ladeira a gente está aprendendo lições preciosas sobre aquilo, porque é uma dificuldade. Cada novo passo é extremamente difícil. Eu estava assistindo um vídeo, salvo engano, ontem, e o rapaz, ele é um rapaz que pegou um Celta, vendeu tudo que ele tinha em Fortaleza e fez desse Celta um motorhome. Agora você imagine, você viver e morar dentro de um Celta, 2 portas. E aí ele sai viajando o Brasil afora, e aí ele chegou no Rio de Janeiro, e chegou próximo da Pedra da Gávea e resolveu escalar a Pedra da Gávea. Então ele jogou a boroca nas costas, ou seja, a mochila, e começou a subir. E logo de início ele disse que era aquela subida mais íngreme que ele tinha enfrentado na vida dele. Ele caminhou alguns metros, não sei exatamente quanto, e encontra um casal, onde o marido é alpinista
e a esposa está se aventurando com ele. E aí eles fazem amizade, continuam caminhando os três juntos, aí chega na parte mais íngreme daquela caminhada. E aí o alpinista diz para ele, olha, você tem experiência em escalar? Ele disse, não, já escalei em indoor, ou seja, em lugares fechados, já fiz pequenas escaladas, mas nada como isso aqui. Eles têm duas maneiras então de você fazer isso. Você vai fazer com segurança, porque eu posso subir primeiro, amarrar uma corda e você vai subir segurando pela corda. Ou você pode fazer aí de qualquer maneira, só que é mais arriscado. E ele estava passando por uma situação pessoal difícil e ele queria fazer da maneira mais arriscada porque ele precisava provar a si mesmo. E foi assim que ele fez. Continuou com a mochila nas costas, colocou a câmera no capacete da cabeça e subiu, literalmente escalando uma parede vertical, olhando para baixo e vendo a serra e mais abaixo as favelas e o oceano do outro lado. Então existem momentos na nossa vida em que as dificuldades são assim, pedras ou paredes que a gente precisa escalar e que dar um passo é extremamente difícil. Porque se a gente errar o mínimo que seja, parece que tudo vai desabar. Alguns momentos da caminhada com Deus são assim, paredes em que a gente precisa escalar. Aí eu que não sei absolutamente nada sobre escalada, alpinismo, fica aí, continue assistindo o vídeo. E aí quando eles chegaram lá em cima, tiraram fotos e tudo, eles disseram, agora é a parte mais difícil. E eu pensava que era a subida. Ele disse, não, a parte mais difícil é a descida. O alpinista falou para ele. Ele disse, meu Deus do céu. Porque qualquer escorregão, obviamente, ali o levaria a uma fratura séria, consequentemente a algo bem mais sério, talvez até a morte. Então existem momentos em que a gente não está subindo, existem momentos que a gente está descendo. E descendo uma ladeira. E os cuidados são outros. A gente precisa estar atento à velocidade, ao passo e à maneira como a gente desce. Porque o que acontece quando nós estamos experimentando uma descida? O nosso organismo, a nossa mente, o nosso coração desenfreado tenta acelerar para descer mais depressa. E é justamente aí, às vezes, que nós colocamos tudo em risco. Só que nem só de subida e descida são as caminhadas, ou, consequentemente, a vida. Às vezes existem momentos, e a gente vive em uma rodovia que tem muitos desses trechos, especialmente daqui para o Riachão, especialmente ali naqueles trechos de reta entre São Domingos do Azeitão e Pastos Bons, em que a vida é aquilo ali, uma estrada plana. E você olha lá na frente e o final do asfalto se confunde com o céu e a terra no horizonte. E você diz, rapaz, aqui não tem o que fazer, é só caminhar. Mas sabe o que acontece quando a gente está por uma situação em que a estrada é reta, que não tem inclinação nem para cima nem para baixo? A gente pensa que está estagnado. Ah, eu já cheguei no estado da minha vida onde já nada mais acontece. Onde eu já não sou útil para mais nada. Onde o Senhor já não me diz que eu estou subindo, já não me diz que eu estou descendo. Eu não estou no fundo do vale, mas também não estou no cume de nenhum monte. Estou numa caminhada reta. E aí é justamente onde a gente também precisa estar atento. Para não desejar parar de caminhar. Porque mesmo em meio às situações onde a gente percebe ter, ou não percebe ter avanços, ou dificuldades, ou facilidades, a gente pode se distrair. Volta e meia, mas passando pelas viagens que a gente faz, observa algum carro fora da estrada, numa reta. Aí você se pergunta, o que aconteceu? O que houve para esse camarada ter saído dessa estrada reta, plana, sem ladeira, sem curvas? É preciso tomar cuidado, irmãos, em cada passo. Pare e reflita sobre a sua vida espiritual e pense, será que eu estou subindo e passando por essas dificuldades? Será que o Senhor está na minha vida nesse momento me colocando numa situação tão boa que parece que eu estou na ladeira descendo?
Cuidado para não acelerar demais. Ou será que na minha vida nada está acontecendo de novo? Como diria Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Eu estou caminhando numa reta que parece que não tem fim. Seja em qual for o estágio da sua vida ou da caminhada com Jesus, você não pode deixar de contar com a presença dele, de caminhar com ele e de seguir em frente. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina que nessa caminhada, ele é a garantia da chegada. Qual foi o primeiro texto que a gente recitou? Disse Jesus: eu sou o caminho. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está dizendo que todas as outras rotas, todas as outras alternativas são atalhos. E como atalhos, elas nos levam mais depressa. Mas elas não nos dão garantia de um destino certo. Sabe, você pega um atalho e de repente você pode ter lá naquele atalho um desvio que te leve para outro lugar. Um desvio que te leve para um outro destino. Mas Jesus, ao afirmar que é o caminho, ele também está dizendo: eu sou o meio mais seguro. Mais seguro, eu não estou dizendo mais fácil, estou dizendo mais seguro, mais garantido de você chegar ao seu destino. E se o seu destino, o meu destino, o nosso, é o céu, nós não podemos deixar de caminhar com Jesus. Porque, afinal de contas, qual é o filho que não conhece muito bem a estrada que leva para a casa do papai? Para a sua casa. Então nós não podemos deixar de caminhar com Jesus, de confiar em Jesus, seja subindo, seja descendo, seja em linha reta, seja no marasmo, seja na dificuldade, na facilidade. A vida com Jesus, a caminhada com Jesus é o que nos leva para o destino correto e eterno que Ele tem para nós. E uma última lição, que dessa vez é o próprio André quem nos ensina, é que quando a gente caminha com Jesus, a gente não quer caminhar sozinho. Preste atenção, André estava com João. Não se sabe há quanto tempo, ouvindo João, os ensinamentos de João. Quando João, sendo bíblico, não vou dizer cristão, mas sendo bíblico, coerente com as profecias do Antigo Testamento, começa a falar sobre Jesus, e Jesus faz algumas aparições ali perto de João, ele começa a dizer: olha, é aquele dali. Eu vim para preparar o caminho daquele, é ele que é o Salvador, é ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele que é o Messias que nós, povo de Israel, esperávamos, é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, é ele. Como diz a canção, é tudo sobre ele. Então André começa a seguir Jesus. E quando André vai até Jesus, conversa com Jesus, caminha com Jesus, o que ele faz logo na sequência quando tem oportunidade? Versículo 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera a respeito de Jesus e havia seguido a ele. Quando que ele encontrou, o primeiro que encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. A primeira coisa que alguém que começa a caminhar com Jesus faz é aprender que há muito mais pessoas que precisam adentrar a essa estrada. Amém. Há muito mais pessoas que precisam caminhar com a gente. É preciso trazer outros para essa caminhada. André rapidamente pôde compreender com quem ele estava lidando. Ele disse para Pedro: achamos o Messias, o Salvador, o prometido de Deus. E embora ele ainda não soubesse tudo sobre Jesus, ele já sabia tudo o que era necessário para caminhar com Jesus. E para que a vida com Jesus pudesse fazer sentido. Irmãos, independente de estarmos nessa caminhada há pouco tempo ou há muito tempo, nós não podemos deixar de compartilhar da maravilha que é seguir Jesus. Da maravilha que é caminhar
com Jesus. E, afinal de contas, aprender aquilo que o próprio Jesus diria tempos depois para André, para Pedro, para os demais discípulos, está dizendo para nós que só Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho. Então não permita que as pessoas que você ama ao seu redor continuem pegando atalhos. Continuem caminhando por estradas que não levam a lugar nenhum. Continuem enganando a si mesmos, achando que está tudo bem. Por desfrutarem aqui de uma vida em paz, de uma vida próspera, de uma vida feliz. Mas ao final dessa caminhada, ao final desse atalho, poderem se deparar com esse Jesus, mas terem que vê-lo do outro lado da estrada. Uma estrada que eles não poderão traspassar, uma estrada que eles não poderão pular, uma estrada que eles, infelizmente, não escolheram para a sua própria vida. Então faça de tudo para que as pessoas que você ama caminhem com você e, sobretudo, com Jesus na única e maravilhosa estrada que nos leva até o Pai, que é Ele mesmo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Orar pela lição que os professores vão compartilhar agora. Lembrando, irmãos, que, e os irmãos podem lembrar isso sempre, tá? Nós temos esse horário específico, é mais ou menos 1 hora, tá? Então, geralmente 9h10, 9h15, até as 10h15, tá? A nossa escola bíblica dominical. Então, os professores, os alunos fiquem sempre atentos a isso, que a gente estica, mas acaba sempre terminando ali por volta de 10h15, até para que os irmãos possam retornar para casa, cuidar dos seus almoços, os ministérios de ensaio e assim por diante. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos mostra e deseja caminhar conosco pelo caminho. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja e do teu povo, e tem nos feito, ó Deus, abrir os olhos e as mentes, para que, ó Deus, interpretamos, ó Deus, o momento da caminhada em que cada um de nós estamos. Pai, se a caminhada para alguns tem sido, ó Deus, uma ladeira íngreme, uma ladeira difícil, ó Deus, que tem trazido muitos espinhos, pedras ou outros obstáculos. A nossa oração é para que o Senhor continue sendo essa companhia que dia após dia puxa para cima, faça com que, ó Deus, continuemos a caminhar e a escalar, ó Deus, essa vida cristã. Pai, se para muitos, ó Deus, a caminhada tem sido plana, sem dificuldades, tem sido, ó Deus, tranquila, a ponto até de poder se permitir, quem sabe, relaxar. Abre-nos os olhos, mantém-nos atentos, ó Deus, para que nenhum momento de relaxamento, ó Deus, de guarda baixa, seja grande o suficiente para que venhamos, ó Deus, a nos desviar ou a nos acidentar em meio a essa caminhada. Pai, ajuda-nos, ó Deus, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver fácil, quando tudo estiver tranquilo, ó Deus, a semelhança de alguém que vai apenas ali descendo por um caminho pavimentado. Para que, ó Deus, não confiemos apenas em nós mesmos e nos esqueçamos de Ti. Para que, ó Deus, venhamos a nos lembrar do Senhor, a controlados pelo Espírito Santo como um freio da nossa vida, ó Deus, ter, ó Deus, a confiança de que o Senhor está ali para nos ajudar, para nos abençoar, e para nos, ó Deus, permitir concluir a caminhada da nossa vida contigo na casa do Pai. Que o Senhor seja, Deus, com cada professor da escola bíblica dominical, cada aluno, com o restante desse dia que temos pela frente. Abençoa-nos, ajuda-nos, auxilia-nos, conforme a tua vontade. É a nossa oração e gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar e orar silenciosamente para a gente então começar a EBD.